Bom dia, turma do 7º ano. Professora Lani falando. A nossa aula de hoje é Os Africanos e a Diáspora, parte 2. Dominação, resistência e formação dos quilombos. Assim como os povos indígenas, os africanos e afrodescendentes resistiram de forma contínua ao processo de escravidão a que foram submetidos. No continente africano, antes do processo expansionista europeu, os povos nativos estavam divididos em múltiplas etnias e se organizavam em clãs, tribos, reinos, impérios e unidades políticas de natureza e dimensões variáveis. Como vimos no capítulo anterior, a diversidade cultural no continente era muito grande. As formas de resistência foram individuais ou coletivas. No primeiro caso, elas se traduziram em suicídios, abortos voluntários e automutilações. No segundo caso, elas assumiram a forma de revoltas, como ataques aos engenhos, incêndio de propriedades, assassinato de senhores, etc., de fugas em massa e de criação de quilombos. Mas por que os escravizados fugiam? Inicialmente, os quilombos ou mocambos eram locais onde os escravizados se refugiavam. Geralmente eram formados em lugares de difícil acesso, como matas fechadas ou regiões montanhosas, para dificultar o trabalho de recaptura dos escravizados pelos capitães do mato, que eram encarregados de capturar os escravizados fugidos. Ao longo dos séculos, os quilombos passaram a ter diferentes características. Os quilombos podem ser entendidos também como um mecanismo por meio dos quais os africanos e afrodescendentes recuperavam parcialmente a sua identidade cultural e espiritual, uma vez que as manifestações religiosas eram severamente reprimidas pelos proprietários, pelas autoridades civis e pelas religiosas da colônia. O Quilombo dos Palmares, século XVII. A organização na região da Serra da Barriga, do interior do atual estado de Alagoas, por sua duração entre 1630 e 1694, seu número de habitantes, segundo alguns historiadores, alcançou aproximadamente 20 mil habitantes e sua estrutura política e militar pode ser considerada o mais importante quilombo de todo o período colonial, dirigido inicialmente por Ganza Zumba, mais tarde substituído por Zumbi. Foi destruído por sucessivas expedições repressivas no contexto do movimento bandeirantista. Travada na capital de Pernambuco, a guerra contra o Quilombo dos Palmares gerou um grande temor entre as elites coloniais. A partir de então, as elites perceberam a necessidade de ampliar as formas de controle sobre a população escravizada. Foi nesse contexto que, sob a influência da Igreja Católica, preocupada em preservar e legitimar a ordem social, fortaleceu-se o culto de santos associados à etnia negra, como São Benedito. O objetivo era apresentar aos escravos modelos de santidade que fizessem cultivar virtudes cristãs, temor a Deus e subserviência aos poderes constituídos. Quilombo do Buraco do Tatu, século XVIII. Organizado próximo a Salvador, na Bahia, para garantir a sobrevivência, os quilombos, os quilombolas, habitantes dos quilombos, procuravam obter armas, munição e gêneros de primeira necessidade, assaltando fazendas e viajantes. Foi destruída em 1793. Quilombo do Ambrósio, também no século XVIII, organizado em Minas Gerais, próximo às atuais cidades de Ibiá e Campos Altos, formado por mais de 2.000 pessoas, com reis e rainhas, foi destruído em 1759. Os escravos negociam. Novos estudos indicam a possibilidade de muitos escravizados terem negociado com seus senhores, inclusive suas alforrias. Eles revelam que, mesmo com toda a violência imposta pelo regime escravocrata,
Havia abertura para negociações que podia também incluir o direito de construção de uma família, assim como a organização de uma produção autônoma voltada para o mercado, que caracterizou a chamada brecha camponesa. Essa era a denominação de uma prática dos senhores de conceder parcela de terras a seus escravizados para que neles fossem criados rebanhos e cultivadas lavouras. De maneira geral, o trabalho nessas terras era realizado aos domingos e dias santos. Práticas religiosas como elementos de resistência. Forçados a aceitar o catolicismo, muitos africanos e afro-brasileiros traçaram o paralelo entre seus orixás, ou suas divindades, e os santos da Igreja Católica, isto é, passaram a identificar seus deuses como os santos da Igreja. Por exemplo, quando rezava em sua língua nativa para Santa Bárbara, estava cultuando a Iaçã, rainha dos raios. Quando rezava para Nossa Senhora da Conceição, estavam se dirigindo a Iemanjá. O candomblé, culto africano que se tornou afro-brasileiro, era proibido a sua prática, reprimida pelas autoridades e policiais. Encerra aqui os africanos e a diáspora, parte 2. Exercício proposto: descreva os quilombos, onde os escravos se refugiavam, qual quilombo era organizado na Serra da Barriga, no interior do atual estado de Alagoas, onde se localizava o quilombo Buraco do Tatu e o que eles faziam para garantir sua sobrevivência, e o que os africanos afro-brasileiros fizeram por serem forçados a aceitar o catolicismo.